Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos bordar essa florzinha em 3D. Eu começo desenhando como se fosse uma taça invertida aqui. E faço essa partezinha do cálice da flor. Para esse bordado eu vou usar o branco e o verde 877 da Anchor. Eu vou começar com a linha branca, pegando 6 fios de meada. A minha flor tem mais ou menos 1,5 cm. E para esse tamanho de flor, eu usei mais ou menos uns 50 centímetros dos 6 fios, tá? Da linha toda, da meada toda. E vou enrolar no meu dedo. Eu vou enrolando ela no meu dedo, essa quantidade de linha que eu separei. E vou ajeitando ela. E vai ficar assim, desse jeitinho. E eu vou ajeitar para deixar o mais alinhado possível para depois facilitar na hora do corte. E agora eu dobro essa quantidade de linha ao meio. Vou colocar ela aqui na parte de baixo aqui do cálice. Vou entrar com a minha linha, e aqui eu também tô usando 6 linhas, os 6 fios da linha de meada, tá bom? Bem na base do cálice da flor, eu saio com essa linha. Aí eu ajeito a linha aqui no meio. E vou prender essa quantidade de fios aqui. Dou um pontinho, um pouquinho mais lá no alto, para ficar bem preso. Aqui, olha, ainda dá tempo de arrumar, de ajeitar essa quantidade de fios. Se você precisar puxar para um lado ou para o outro, porque ainda tá um pouco solto aí. Aí eu dou uma ajeitadinha para ficar o mais próximo possível do meio. E agora a gente vai juntar essas duas partezinhas em cima. E vamos entrar com o ponto cheio. Nós vamos fazer o ponto cheio em todo o cálice da flor. Então, eu vou entrar de um lado com a linha e vou passar para o outro lado, para ela ir ficando no lugar. E depois que esse cálice já tá todo preenchido, se ficou algum espacinho meio em branco, como tá aqui, olha, faltando cobrir com a linha verde, eu volto com um pontinho e cubro. E no final, arremato atrás, dou 2 nozinhos de segurança. E a gente vai voltar para frente para cortar essa florzinha. E agora, você consegue saber exatamente a altura que você quer. Se você quer um pouquinho mais alta ou um pouquinho mais baixa. E vai cortando até você dar o formato pretendido, tá bom? Para essa florzinha de baixo, eu enrolei primeiro a linha no meu dedo para saber a quantidade que eu ia usar, para depois cortar. Assim evita você ter algum desperdício, colocar mais. E é a mesma coisa, eu dobro essa quantidade no meio. Ó, agora eu vi exatamente o tamanho que eu quero. Vou cortar a linha. E aí vou enrolar novamente para ficar bem alinhadinho, ficar mais fácil na hora de cortar e de prender também. Já tá enroladinho certinho, agora eu entro com a minha linha verde na base do cálice. Vou prender essa quantidade de fios aqui embaixo. Puxo ele lá para cima. E aí, a gente vai fazendo o preenchimento com o ponto cheio. Agora, ainda dá tempo de você ajeitar, se não tiver ficado exatamente no meio, puxar um pouquinho mais para um lado e para o outro. E agora, a gente entra com ponto cheio para prender essa quantidade de fios, de um lado para o outro. Vai passando de um lado, entra de um lado, sai do outro. E assim vai até você chegar lá na base para fazer o preenchimento.
E aqui na base desse cálice ficou faltando um pontinho. Aí eu faço esse preenchimento com um ponto, até encostar ali com o caule da flor. Aqui também teve um espacinho que ficou precisando dar mais um pontinho. Eu faço esse preenchimento para ficar bem preenchido, bem cheinho. E tá pronto. Agora eu vou dar um nozinho atrás e a gente volta para cortar as pétalas. E agora aqui eu só vou alinhando na altura que eu quero. Essa eu quero um pouquinho menor que a de cima, então eu vou cortar ela um pouquinho mais. E aí vou cortando aos poucos, para não dar errado, e aí vou tirando a quantidade que eu quero, até chegar no ponto exato do tamanho que eu quero. E esse é o resultado. Espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigada por assistir.